Hoje, o nosso foco é a norma regulamentadora 18, a NR18, que é, sem dúvida, um dos pilares da segurança na indústria da construção. Vamos percorrer passo a passo as diretrizes essenciais dessa norma, seguindo a cronologia de uma obra, desde o planejamento até a sua conclusão. Para organizar nosso estudo, dividimos a análise em 6 momentos-chave. Começaremos com o alicerce, que é o planejamento. Depois vamos para a preparação do terreno e a fase de erguer a estrutura. Abordaremos também os trabalhos que exigem cuidados especiais e, claro, o papel fundamental da capacitação. Por fim, vamos refletir sobre a segurança como um processo que nunca termina. Então, vamos ao nosso primeiro capítulo. O que a NR18 atualizada nos ensina é uma mudança de mentalidade. A segurança na construção civil deixou de ser algo reativo, feito para apagar incêndios. Hoje ela se baseia numa gestão proativa, num planejamento que começa muito antes do primeiro tijolo ser assentado. E no coração dessa nova gestão está o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é o documento mestre que substituiu o antigo PCMAT. Pense nele como o cérebro da operação de segurança. É ali que todos os riscos são mapeados e todas as medidas de prevenção são definidas. E um detalhe crucial, ele precisa ser elaborado por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. O ponto central aqui, portanto, é que a norma eleva o patamar da discussão. Não se trata mais de apenas cumprir uma lista de regras. Trata-se de aplicar engenharia à segurança. A segurança agora está diretamente ligada ao planejamento, à organização e, fundamentalmente, à responsabilidade técnica. Muito bem. Agora que entendemos a base teórica, vamos ver como ela se aplica nas primeiras fases de uma obra. E essas são fases de altíssimo risco: a demolição, as escavações e as fundações. Para a NR18, a demolição não é um ato de destruição pura e simples, mas sim um processo de engenharia reversa. É obrigatório ter um plano de demolição, assinado por um profissional habilitado. Esse plano precisa prever tudo, desde o risco de um colapso não controlado até o impacto no entorno da obra, definindo as medidas preventivas para cada cenário. Agora guarde bem esse número. Ele é um limite crítico quando falamos de escavações no canteiro de obras. E por que ele é tão importante? Porque qualquer escavação que ultrapasse 1,25 m de profundidade exige obrigatoriamente um sistema de proteção contra soterramento. Isso pode ser feito com taludes ou escoramentos, mas, em ambos os casos, precisa estar detalhado em um projeto técnico específico. A norma é também muito clara sobre um método de fundação que historicamente causou muitos acidentes. A escavação manual de tubulões, aquele tipo de fundação profunda, fica terminantemente proibida para profundidades maiores que 15 metros. Essa é uma mudança legislativa que salva vidas. Com o terreno preparado e as fundações prontas, a obra começa a ganhar corpo, a subir. Nessa fase, a NR18 foca bastante nos requisitos para as estruturas, sejam elas de concreto ou metálicas, e dá uma atenção especialíssima aos andaimes e às proteções coletivas. Este quadro nos dá um resumo bem claro das exigências para os principais tipos de andaimes. Perceba um padrão que se repete: a exigência de um projeto elaborado por um profissional habilitado. Além disso, a norma especifica dispositivos de segurança obrigatórios, como os freios automáticos nas plataformas de cremalheira, que são essenciais para evitar falhas catastróficas. Vamos avançar. Uma obra tem muitas atividades que envolvem riscos agudos, ou seja, riscos com alto potencial de dano imediato. E para essas situações, a norma exige procedimentos de controle extremamente específicos e rigorosos. Um ótimo exemplo são os trabalhos a quente. Estamos falando de solda, corte, esmerilhamento, qualquer coisa que gere faíscas ou chamas. A lógica da norma é simples. Para cada risco, uma medida. Risco de incêndio pela proximidade de combustíveis? Medida: instalar proteção contra fogo. Tudo isso, claro, tem que partir de uma análise de risco feita exclusivamente para aquela tarefa. Para os espaços confinados, o protocolo é ainda mais rígido e sequencial. Não há margem para improviso. São 4 passos obrigatórios. Tudo começa com a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho, a PET. Depois, a área é isolada. Em seguida, instalam-se todos os equipamentos de monitoramento e resgate. E só então, após certificar que o ambiente é seguro, o trabalho pode começar. Bem, de nada adianta ter os melhores projetos, os equipamentos mais modernos,
se as pessoas, o elemento humano, não estiverem devidamente preparadas. É por isso que a capacitação é um dos pilares mais importantes da NR18. A norma define 3 tipos de treinamento. O admissional é a porta de entrada obrigatório para todo mundo antes de começar a trabalhar, com no mínimo 4 horas de duração. O periódico é a reciclagem, feita a cada 2 anos. E temos o eventual, que acontece quando algo muda, um procedimento novo, um equipamento diferente ou, infelizmente, após a ocorrência de um acidente. E não é um treinamento genérico, de forma alguma. A norma é específica. Para um operador de grua, por exemplo, o treinamento foca na inspeção do equipamento e na amarração de cargas. Para um sinaleiro, o essencial é a comunicação clara. Já para um trabalhador em cadeira suspensa, o treinamento é intensivo, cobrindo desde os tipos de nós até as complexas técnicas de autorresgate. Chegamos então à nossa sessão final. Um momento para amarrar todas as pontas e refletir sobre o verdadeiro espírito da NR18 e como ele se aplica no dia a dia do canteiro. Se tivéssemos que resumir a filosofia da norma em uma única frase, seria esta: a grande mudança de paradigma é enxergar a segurança não como uma despesa, um peso, mas como um investimento. Um investimento na vida das pessoas, que, por consequência, se reflete diretamente mais produtividade e qualidade. Esta citação é muito poderosa porque ela vai na raiz do problema. A grande maioria dos acidentes de trabalho não são fatalidades, não são obras do acaso. São, na verdade, falhas de sistema. Falhas que poderiam ter sido evitadas com bom planejamento, programas de segurança bem implementados e, principalmente, com educação e treinamento contínuo. E para encerrar, fica esta pergunta para reflexão. Um canteiro de obras é, por definição, um ambiente onde o risco é compartilhado por todos. Se a responsabilidade é coletiva, do engenheiro ao servente, a grande questão que permanece é: como nós podemos de fato transformar a letra da lei em uma cultura de prevenção real, ativa e permanente no dia a dia?